Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Retomando, eu sei que nós ainda estamos muito agitadas e agitados pela manhã tão profícua, mas nós temos que retomar nossos trabalhos e compor a mesa de hoje à tarde, até porque nós temos um pessoal, muita gente nos acompanhando online. Então, eu peço a ajuda da minha neta para o óculos, porque senão eu não posso apresentar a Daisy. Não enxergo. E a mesa de hoje à tarde funcionará da mesma forma que a de manhã, então, né, cada palestrante tem de 20 a 30 minutos que vai expor as suas questões. Depois, né, passamos as perguntas em bloco e aí a Daisy toma conta dessa parte. Então vamos lá, vamos chamar a Daisy Joppert, psicóloga e conselheira, presidente da Comissão de Ética desse Conselho Regional de Psicologia do Paraná, que também é advogada, membro e secretária da CEVIG, que é a Comissão sobre Estudos de Violência e Gênero da OAB Paraná. A Daisy é mestre em bioética, com uma pesquisa sobre violência obstétrica. Passo a palavra então a você, Daisy, e vamos lá para mais uma intensa tarde de discussão. Ok, então boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma tarde aqui de uma conversa que vai ser muito interessante com certeza, né? Vamos então compor a mesa. Nós chamamos a Gabriela Reis, que possui pós-graduação em Psicologia, mestrado em Educação Especial e doutorado em Programa de Pós-Graduação em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, com doutorado sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona, atualmente professora da Universidade Federal do Paraná e docente no curso de Psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná. Tem experiência em intervenções educativas, atuando principalmente nos seguintes temas: prevenção da violência, crianças agressivas no ambiente escolar, mulheres encarceradas e seus filhos quebrando a interoperacionalidade da violência por meio da educação, pesquisadora externa do Laboratório de Análise e Prevenção de Violência, LAPREV, da UFSCar, membro da International Society for the Prevention of Child Abuse and Negligence (ISPCAM) e coordenadora do programa Raising Safe Kids Program, educando crianças em ambientes saudáveis. Vamos receber então a Gabriela Reis. Vamos chamar agora Jaqueline Gomes de Jesus, professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, psicóloga, doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações pela Universidade de Brasília, pós-doutora pela Escola Superior de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, foi conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal, gestão 2013-2016, ocupou o cargo de assessora de diversidade e apoio aos cotistas e coordenadora do Centro de Convivência Negra da Universidade de Brasília, 2006 a 2008, pesquisa e leciona nas áreas de saúde do trabalhador, gestão da diversidade, trabalho, identidade social e movimentos sociais, com ênfase em gênero, orientação sexual e raça-etnia. É pesquisadora líder do ODARA, Grupo Interdisciplinar de Pesquisas em Cultura, Identidade e Diversidade, agraciada com o Prêmio Rio Sem Homofobia 2016 e a Medalha Chiquinha Gonzaga 2017. Jaqueline. Chamamos agora Evelyn Strauss Fleming, mestre em Administração Estratégica pela PUC Paraná, executiva da área financeira, atua há 17 anos em posições de liderança de grandes organizações. Deixou Curitiba há 4 anos para investir na carreira em São Paulo. Entusiasta da diversidade de gênero e do papel da mulher na vida corporativa, casada, mãe de uma menina de 3 anos, equilibra diariamente a vida profissional com a vida de mãe e mulher. Por favor.
Bem, composta a mesa, como a Sandra já explicou, agora à tarde também nós vamos funcionar de uma maneira próxima ao que nós trabalhamos de manhã. Então, cada uma das palestrantes vai ter de 20 a 30 minutos. Após as palavras das palestrantes, a participação das palestrantes, vamos abrir então as perguntas para a plateia, que serão feitas em blocos de 3, ok? Boa tarde. Bom, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Graça, pelo convite. Obrigada por acompanhar a mesa. É uma honra estar com tantas pessoas importantes. E adorei ser mais uma menina de 3 anos. Isso não cabe no lápis, né? Isso não cabe no lápis. E tem que caber no lápis, tem que ser o mais importante. Bom, eu tenho uma fala, se quando a Graça me convidou, aí eu disse, e o que eu vou falar? Direitos humanos, mulheres, violência, a minha vida, meu dia, o que eu faço todo dia. E eu fiquei pensando muito no que eu iria conversar com vocês. E essa semana foi uma semana boa, difícil. E eu recebi um texto que eu postei até no Face. Desde o dia que eu recebi o texto, eu leio todo dia. Todo dia. Porque sou eu. E aí eu queria ler o texto para vocês e a partir desse texto eu vou começar a descrever o que a gente vai conversar um pouquinho. O texto começa assim. Quem essa negra pensa que é? Eu fui aquela que deixou de ser rainha para se tornar sua escrava. O ser crucificado que você comprou para lhe servir. Aquela forçada a ver o filho morrer de fome para amamentar o seu. Eu fui aquela que gerou e criou sozinha um mulatinho, fruto da lasciva do Senhor. Eu fui a liberta, que sujeitou-se ao desemprego para sobreviver. Aquela que depois de liberta, voltou a ser escrava. Analfabeta na casa da família, sendo a quase da família. Eu fui a que atrasou 50 anos na educação porque limpava sua casa enquanto a sua filha, com a mesma idade, estudava e se formava. Eu fui aquela objetificada das ancas largas, da pele quente, do rebolado hipnotizante. Fui a humilhada do cabelo duro, do nariz chato, a macaca, a preta do sarapá. Eu fui a preterida, a boa de cama, a amante das boêmias, a amaldiçoada para caçar. Mas soube um dia, e eu fui aquela que acordou, a que cansou de ser criada. Hoje eu sou a que acorda todo dia empoderada para vencer. Eu sou aquela que roubou a sua vaga na universidade, que chutou o sobreemprego. Eu sou aquela que mete o dedo no seu nariz quando habita o desrespeito. Aquela que descobriu o poder da sua história, o valor da sua cultura, a beleza dos seus traços. Eu sou aquela que o padrão não domina mais, que cobrou corrente na sala e te fez tremer na classe grande. Somos todas aquelas. Eu sou a negra que você olha, mas não vê. Eu sou a negra que você não quer aqui. Eu sou a negra que vocês vão ter todos que engolir. O texto não é meu. Eu até tramo para poder falar. Mas essa sou eu. E aí eu começo a minha fala falando assim. Mas soube um dia que eu literalmente acordei. E aí quando as pessoas falam que é violência, que é direitos humanos, e aí eu olho e falo assim, isso aí é a Gabi, né? A doutora Gabriela coloca todo esse currículo, minha filha olha tipo, nossa. Não é isso? E eu falo, né, que bom que você disse isso, eu falo que eu sou a doutora Gabriela sim, mas o meu maior título é ser a mãe do Bruno e da Gabriela. Falar sobre violência, falar sobre a gente ser invisível. Se eu sentar e começar a conversar com vocês, quanto que é difícil e diferente, vamos começar pela cor da pele. Convenhamos que eu sou a curva de tudo, de tudo, de tudo. Eu sou negra, eu sou mulher, eu sou estrangeira, eu crio meus filhos sozinha, só que eu
sou doutora, eu sou hoje professora de uma universidade federal e junto a um programa de pós-graduação. Tem alguma coisa errada. Mas para chegar até aqui, muita coisa rolou. E foi o dia que acordei. Eu vou contar de mim, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Quando o texto fala assim, né? Mas houve um dia que eu fui aquela que acordou. Eu sou estrangeira, eu nasci no Peru. Com 19 anos eu fui morar nos Estados Unidos, eu fui empregada doméstica. E eu morava em uma casa com uma senhora, né? Eu cuidava as 2 filhinhas dela. E teve um dia que a Gabriela ficou louca, literalmente. Eu morava em uma casa que eu ficava assim, entrava domingo às 9, 10 da noite e saía sexta-feira às 5 da tarde. E eles me levavam de ônibus, de carro, para pegar o ônibus para ir para ver minha família. E um dia eu estava no carro, nem como todas as sextas-feiras, e eu vi a mulher que estava dirigindo o carro, eu falava assim, o que ela fez diferente de mim? Ela tem mãos igual eu. E aí, fui para casa, aí na próxima segunda-feira, eu falei com minha patroa e disse, não vou mais limpar seu banheiro. Eu olhei pra minha cara, tipo... E eu chorava. Falei, eu cansei, eu não tenho nada, ela tem um Volvo. Por que eu tenho que ser empregada? Por que eu tenho que estar no banco de trás? E ela me disse, e me deu a luz da vida. Né? Ela me disse, Gabi, tem um quarto de hóspedes, tinha uma máquina de costura. E ela disse para mim, você viu essa máquina de costura? Minha mãe trabalhou muito para me dar educação. Estuda, que isso vai te tirar do buraco. Isso foi lá para 1991, 92. Tempos se passaram e foi aquele dia que eu acordei. Chega, eu vou deixar de ser empregada. Eu tenho os mesmos direitos, eu tenho as 2 mãos. Eu falo, eu tenho 2 mãos igual a ela. Por que eu tenho que limpar seu banheiro? Eu não quero limpar seu banheiro. Cansei de ser criada. E aí eu te conto mais uma coisa. Lá em épocas muito remotas, eu era modelo. E era muito magrinha. E era um concurso e tinha 2 moças negras. E alguém me disse, se chama uma negra, você não vai ser chamada. Uma é a cota. Mais do que isso, não dá. Cansei de ter um subemprego. Eu sou aquela que roubou sua vaga na universidade. Isso é tão... Bom, não faz muito tempo, se eu contar as coisas, vocês vão falar assim, gente, eu saí dos Estados Unidos, voltei para o Peru, porque eu estava apaixonada. Voltei para casar com o pai dos meus filhos. E depois eu vim para o Brasil. Esse ano faz 20 anos que eu comecei a graduação. Entrei na faculdade em 97. E eu tenho muito a agradecer aos meus colegas de graduação. Eles nunca riram de mim. Eu tenho sotaque, imagina como que era quando eu cheguei, não falava nada. E eles sempre estiveram muito presentes. Mas sempre teve um que falava assim, o que você está fazendo aqui? Como você veio? Porque eu vim por convênio entre o Brasil e o Peru. Foi muito difícil. Só para animar, eu engravidei no primeiro ano da graduação. Da minha filha mais velha. Mas eu tenho o maior orgulho de falar que eu me formei uns 5 anos igual que todo mundo. No ano seguinte eu estava no mestrado. Então muita gente fala assim, você veio aqui roubar a minha vaga. Mas nos contextos políticos atuais, né? Como meu filho foi falado para ele, né? Meu filho está na universidade hoje também. Mas não entrou por cotas. E eu acho certíssimo, porque ele estuda em uma faculdade, em um colégio particular. Então, ele não está na mesma condição que eu estava. Eu falo assim, meu querido, você vai de vão para a escola, tá? Eu ia para a escola de busão. Então você não é igual, você é negro também, mas você tem outras características. Eu não roubei a vaga de ninguém, e ninguém rouba a vaga de ninguém. Eu não sou direito que foi roubado. Acordar todos os dias, né? E falo sempre sobre meus alunos naquela propaganda de Doriana, que todo mundo é feliz,
todo mundo passa o café da manhã, isso não existe, na minha casa não acontece, eu tenho vontade de quebrar a cabeça do moço, sai daqui, vai, vamos tentar na escola, vamos! Acordar todo dia de manhã e sair e dizer, eu vou lá fora mostrar para esse povo que eu estou aqui e você vai ter que me engolir, que eu sou a doutora Gabriela. Eu não acordo mais dizendo, poxa vida, mas eu podia ser diferente, né? Eu podia ter um homem para me sustentar. Eu podia ser filha de papai e todo mundo ia fazer as mesmas coisas. Não, eu vou acordar todo dia dizendo, sabe de uma coisa? Eu estou aqui, vou trabalhar, vou ralar e vou mostrar para eles do que eu sou capaz. Sou aquela mesmo, por muito tempo eu tive que engolir muito sapo e abaixar a cabeça. Mas hoje eu falo, você não me desrespeita mais. Hoje eu posso dizer. Você diz, nossa, mas você não podia antes? Não pode. E com todo respeito às pessoas que estão me assistindo, eu estava no Paraná e não é fácil. O Paraná não é fácil. Tá? Você chegar e falar assim, dia 1º de abril eu cheguei no Paraná. E eu nunca fui tão, como diz? Discriminada quanto na Bahia. Nem na Bahia e no Paraná. É engraçado. No Paraná é difícil. É mais famoso em todos. Esses dias chegou o professor Walter Silveira, que trabalha no MEAB, na Federal de São Carlos. Sabe aquele professor da universidade? Nunca fiz aula com ele. Ele é da Sociologia. Mas eu sou uma pessoa assim, um ícone na universidade. Né? Porque veio assim, estrangeiro o tempo inteiro andando pelo RU, pelos corredores com o menininho puxando o molequinho. Então todo mundo conhecia a Gabi. Não pelo nome, mas pela personagem. E ele me encontrou, eu falei assim, professor, lembra de mim? Falei, lembro. Eu falei assim, você conseguiu entrar no Paraná? Na Federal do Paraná? Meus respeitos. Falta de competência, meu currículo não é. Mas vamos lá, não roubei a vaga de ninguém na universidade. O único problema é que a gente tem que ser 10 vezes melhor para você ser alguém. Hoje eu posso enfiar o dedo no cara assim, você me respeita. E esses dias a gente foi na lanchonete e uma moça passou na frente da minha filha e tirou um cartaz. Eu falei assim, ela está olhando. Ah, relaxa, meu amor. Eu falei, eu não sou teu amor e você respeita a minha filha. Aí eu, nossa, mãe, não precisa ser grosso. Eu falei, não é grosso. Você precisa se colocar e você precisa que as pessoas te respeitem. Ai, se eu for grosso, se as pessoas me responderem mal, eu falei assim, você não tem que ser grosso. Você tem que dizer, eu estou aqui e me respeito. Aquela que descobriu o poder da sua história. E confesso, ver filmes sobre escravidão, eu passava longe. Música de negro eu passava longe. Porque imagina, já faz uns tempinhos que apareceu esse seriado Raíssa, né? Eu fiz questão de assistir com ela. Faço questão de assistir filmes e falar assim, olha, essa é a nossa história. Não deixa que te pisem. Porque, não sei como chama essa senhora, mas ela fala assim, eu não sou escrava. Eu vim de uma população que foi escravizada. É diferente. E a única diferença que nós temos é a cor da pele. Que a minha pode ser branca, amarela, azul, o que for. De você se achar bonita, com o nariz grande, com a boca grande, com aquele sorriso lindo. Hoje eu posso dizer isso. Mas por muitos e muitos e muitos anos, eu sorria com a mão na boca. Porque falavam que meu sorriso era feio, que eu tinha dente de cavalo. E hoje eu sorri assim. Se você não usa, paciência, filha. Esse sou eu. Não sou mais aquela que o padrão domina mais. Né? Por muito tempo isso é uma coisa que é interessante, sempre minha mãe fez trancinhas no cabelo, sempre. Mas eu trançar o cabelo não é fácil, não. Que lindo teu cabelo!
ouvindo? Sim, tudo bem, mas vamos lá ver no dia a dia de manhã. Né? Dá trabalho. Mas quando eu era criança, quando eu fiz 15 anos, o que eu fiz? A única coisa que eu fiz no cabeleireiro, passei a máquina 3. Por muito tempo fiquei com o cabelo curtinho. Muito tempo. Depois eu insisti em alisar o cabelo, porque é politicamente correto. Aí eu desisti. Aí eu passo a máquina, então uma época eu estou de máquina, outra época eu estou de trança, porque é mais fácil de manter o dia a dia aquela loucura da minha vida. Mas eu tenho muito orgulho hoje de ser quem eu sou. E eu sou aquela que eu não abaixo mais a cabeça. Questões burocráticas me chamaram para... E isso eu vou contar porque eu fui fazer a denúncia e eu tive que tirar. Por ser melhor politicamente correto. Eu trabalho, como bem ela colocou, com mulheres encarceradas. Eu só não vou citar nomes para não ficar mais complexo. Mas eu fiz um seminário que bombou, que foi maravilhoso. E foi mesmo. Mas teve uma pessoa que acha que o assunto é dela. E a pessoa veio e disse para mim com essas letras: 2016, deve ter sido lá no finalzinho de novembro. Aí eu assinei, porque no final das contas eu ganhei dinheiro da CAPES, eu era organizadora do evento, e eu assinei. Quando a pessoa viu a carta, olhou para mim e disse: você não pode assinar, você não é ninguém, você não vai assinar, e a gente não vai entregar essa carta para o reitor. Sinceramente, não é o holofote que me faz melhor. A senhora quer assinar? Assine. O importante é que o evento saia, não tem problema, faça. Ela estava inconformada. Aí ela diz: você não é ninguém. Você não é ninguém. Aí ela diz: como que você se sentiria se a empregada doméstica assinasse pela patroa? Eu sou a doutora Gabriela, tá? Isso foi faz 3 meses. E a Gabriela fez o quê? Chorei. Quando eu me levantei, eu fui fazer a denúncia na polícia mesmo. E aí ela disse: presta atenção, porque você não sabe aonde você está entrando. Quando você foi jogada para fora dessa universidade, você não é ninguém. Aí eu disse: eu sou sim, sempre serei a Gabriela. O evento aconteceu, foi um sucesso. Semana passada chegou um e-mail me convidando a fazer parte de um projeto. Quando eu vejo o nome da pessoa, estava junto. Eu não duvidei, catei o telefone e falei assim: eu não trabalho com ela. Escolha outra pessoa para trabalhar, mas se ela trabalha, eu não trabalho. Não, mas professora, eu falei assim: infelizmente, não aceito mais. As pessoas falam assim: nossa, Gabriela, para de ser radical. Chega! Né? Então, quando eu falo assim: como que vocês querem que eu fale sobre violência? Sobre quem eu vou falar? O Foucault? Para mim não faz sentido, sou eu que estou vivendo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que eles falam assim: nossa, vamos lutar, vamos fazer, vamos! Mas fica na sua pele, vai saber. Aí você olha a pessoa andando pela rua e você fala: nossa, mas como? Você não sabe o que está nas costas. E a única coisa que a gente pode ensinar para essa criançada que está vindo, para a nossa sociedade, a gente tem que aprender a ser gente, do jeito que você seja, como você seja. Eu quero mais dizer uma coisa. Eu volto assim, essa frase, eu juro que todo dia eu abro e leio. E ele fala: mas soube um dia. Mas soube um dia. Não deveria existir esse dia. Deveria ser igual para todo mundo, sempre. É bom ter uma plateia, né? Eu sempre eu brinco e falo assim: quando um negro vê outro negro, a gente se cumprimenta.
A gente não conhece, mas a gente nem que se cumprimenta. Você olha. Não é? Eu não estou falando mentira. Identificação. Aí eu vou comprar um cumprimenta. Mas vamos pensar, por que isso? Por quê? Simplesmente porque você fala assim, a dor que você sente eu também sinto. O sentimento que você sente eu também sinto. É só isso. Eu falo assim, gente, por que ninguém tem que cumprimentar? Porque não é. O que a gente está dizendo para o outro, eu estou aqui. Eu tive a experiência assim eu sempre fui assim um pouquinho revoltada, né? E eu fui para uma audiência com um juiz. Eu estava defendendo a criança e era uma mesa assistente social, muita gente, do juiz de um lado e eu do outro. Quando o pai da criança entra, que era um moço, um senhor negro, ele olhou para mim como que disse: alguém que vai, né? Tudo bem que o cara estava fazendo tudo errado, mas a gente... E foi muito interessante porque assim, nessa audiência, né, que não vem ao caso, mas continuando com os respeitos, o juiz falava, não, precisamos fazer isso, aquilo. Eu falava, não funciona não. Todo mundo tremia no juiz. Eu falava assim, não vai dar certo. Assistente social, saúde, vamos fazer. Eu falava, não vai dar certo. Ele me encantou. E eu ainda estava fazendo doutorado, não tinha doutorado. Aí no final das contas o conselho tutelar entrou e falou assim, a Gabriela tem razão. O pessoal do Lampredi está certo, assim. No final ele veio e falou assim, você está feliz agora? Eu falei, eu estou feliz porque o que o senhor estava fazendo não ia dar certo. Então nós precisávamos que essa criança fosse abrigada e fosse matar. Ele ficou me olhando e falou assim, tipo, você me peitou. Fazer o quê? Não funciona ou não funciona? Eu não vou mais deixar que me desrespeitem. Eu não vou mais deixar que as pessoas achem que são mais do que eu. Eu vou ensinar essa população que está chegando agora para onde nós vamos, quem somos e quem nós somos. E eu espero, daqui a 30, 40 anos, não ter que falar de novo, mas houve um dia. Muito obrigada. Agradecemos a generosidade da Gabriela de compartilhar conosco a sua história, né? Acho que essa generosidade é rara, né? Então muito obrigada. Agradecemos também porque cumpriu o horário em cima. No início eu acabei cometendo uma falha, né? A palestra que a Gabriela acabou proferindo foi intitulada Mulheres, Migrantes e Refugiadas, ok? Então agora nós vamos passar a palavra para a Evelyn, né? Aliás, desculpe, não é a Evelyn, a Jaqueline que vai falar sobre mulheres LGBT. Bem, boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Acorda aí, gente. Acabou o café, vai tomar café. Muito obrigada às colegas de mesa, ao Conselho Regional pelo convite. Né? Eu sempre fico estimulada a sair, né, da minha cidade maravilhosa para falar pelo Brasil e principalmente com colegas da área de psicologia, mas principalmente quando a psicologia se mobiliza para assuntos de interesse da sociedade, né? Que quebra aquele estereótipo e aquele estigma que formou a nossa ciência-profissão, né, daquela que controla os corpos, daquela que está a serviço das instituições e não pelo fortalecimento das pessoas. Então, estou muito grata, né? Eu digo assim que eu sempre falo para os meus alunos, né, principalmente na aula de atração, né, atração interpessoal, relações intergrupais, né? O que faz a gente estar aqui na aula? A gente podia estar vendo novela, a gente podia estar lá no Rio, podia estar na praia, podia fazer outras coisas, mas a gente considera que é mais importante para a gente estar aqui do que estar ali. Então essa é a importância que vocês têm, é muito grande, é significativa, tá? Para mim, em particular, eu acredito que seja relevante para todos e todos, independentemente de ser no Paraná ou não. E falar depois da Gabriela, para mim, foi uma bênção mesmo, porque tem tudo a ver com a minha exposição, que vai ser mais teórica, e que trabalha muito em diálogo com o feminismo negro, né?
Eu vou falar muito de transfeminismo, mas principalmente de como esse feminismo, né, essa novíssima linha de pensamentação, ela dialoga e aprendeu com o feminismo negro. Tudo isso que a gente vai discutir. Eu sou desobediente, então assim, me foi dito que era 30 minutos. Eu preparei a apresentação para 30 minutos. Tá, eu vou acelerar, juro. E eu resolvi mudar o tema um pouco porque eu me senti um tanto incompetente nesse momento para me aprofundar em questões de mulheres lésbicas e bissexuais, sendo eu uma mulher heterossexual, uma mulher trans. Eu poderia falar e falo mais das mulheres trans e cito questões das mulheres lésbicas, né, e muitas vezes também me sinto, né, muito limitada a falar de realidade de mulheres trans homossexuais, bissexuais ou assexuais. Então, assim, a minha apresentação vai fazer essa interseção com gênero e orientação sexual, porque eu percebi que essa, no fundo, era a demanda. Quando o título foi colocado, fica evidente isso, que está se juntando pessoas de grupos identitários, né, diferentes, gênero e orientação sexual. Isso é uma questão que veio da própria construção desse movimento político histórico, que é o movimento LGBT, que é tanto confundido com uma comunidade, com uma pessoa, como se existisse, né, uma pessoa LGBT, no caso, focando nas mulheres LGBT. E não, né, a gente está falando de uma diversidade de gêneros, de orientações, e é nisso que eu vou me focar a partir dessa imagem que eu uso em tudo que é canto, quando eu falo de gênero, né, que todo mundo supõe, a gente supõe que seja uma mulher, né, pelo corpo. E o que eu gosto muito dessa imagem, principalmente, é o fato de que não é uma fotografia, como as pessoas geralmente acham, é uma pintura hiperrealista, tá? Então é como o próprio conceito de gênero, é uma construção, né, que se dá ao longo de um determinado período de tempo e que nós aprendemos e costumamos tratar como algo que foi dado, estabelecido, seja por Deus, pelos deuses, pela biologia, como é a linguagem, né, da nossa era, do pensamento científico. A gente já não sabe nada de biologia, mas é biologia. Então, tem muita coisa para se discutir a partir dessa imagem, dessa ideia de gênero como construção, e que 80% do que eu estou falando, na verdade, as pessoas geralmente só refletem depois que assistem um vídeo, porque eu acabo acelerando para poder trazer muito conteúdo. E essa figura, né, que a gente supõe que seja, né, uma mulher, pela fisicalidade, traz muitas discussões. Teve uma vez que foi muito interessante, uma moça falou que ela lembrava a higiene do corpo feminino. Assim, o corpo feminino é tratado como sujo, né? Não à toa tem muitas questões de saúde que tem a ver com a limpeza, se refere à limpeza do corpo da mulher, mas o mesmo não se dá quando se fala do corpo do homem, como se o homem não sujasse o corpo, né? Bem, fazendo a ligação com o que Gabriela trouxe, essa é Sojourner Truth, é uma guerreira do século XIX, século XVIII e XIX, ela nasceu no século XVIII, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Sojourner é o nome que ela adotou. Ela nasceu numa fazenda escravocrata, fugiu para o Canadá, e quando foi abolida a escravidão nos Estados Unidos, ela voltou, né, ela trabalhava como empregada doméstica, mas também lutava como militante pelos direitos da população negra e como militante feminista. Então tem um texto muito famoso, que é bem retomado dela, que ela falou num congresso de mulheres, né, em 1800 e pouco, 51, que ela questionava, né, será que eu não sou uma mulher? Porque quando vocês falam de mulher, vocês não estão pensando em todas as mulheres. Eu estou falando 1851 e estou falando 2017, né? Não necessariamente vocês, né, eu, mas nós como sociedade. Então, de que mulheres nós estamos falando? Porque quando eu, né, estou na rua, tenho uma poça de lama, ninguém se oferece para me ajudar a passar essa poça de lama. Quando eu estou carregando muito peso, eu, mulher negra, ninguém se oferece para carregar, enquanto considera que a outra mulher, no caso a mulher branca,
ela tem que ser cuidada. Então, o conceito de mulher desde então tem sido muito questionado e principalmente é uma linha importantíssima do feminismo negro, de questionar a universalidade não só do conceito de mulher, mas também de qualquer conceito ligado a gênero. E essa hierarquia de opressões e a invisibilidade da mulher negra e de outras mulheres dentro da categoria mulher. Então eu vou focar principalmente na mulher trans, falando um pouquinho das outras mulheres, mas pensando as mulheres trans como, eu vou incluir aqui as travestis também, tá? Como aquelas que vivem hoje essa experiência da não mulheridade, do não reconhecimento da mulheridade. Até porque não é reconhecida nem a humanidade, né, das pessoas trans, quanto mais a mulheridade das mulheres trans e das travestis. É uma questão do século XIX que a gente ainda trata no século XXI. Bem, bandeira do orgulho trans, todo mundo conhece? Sim. Então, acho importante mostrar, é parte da visibilidade que a população trans tem tido, que o movimento trans tem tido, particularmente no Brasil, nos últimos tempos, que tem tido uma visibilidade cada vez mais positiva. Né? E isso tem possibilitado, inclusive, que a gente discuta cada vez mais temas, né, como esse aqui na mesa. Né? Então, a bandeira foi feita por Mônica Helms nos anos 90 e ela propôs o seguinte: a importância de marcar um símbolo, né, que diferenciasse e explicitasse a particularidade da população trans frente ao movimento LGBT de forma geral, que é representado pela bandeira do arco-íris. Então, a bandeira fala o seguinte: azul para meninos, rosa para meninas, branco para quem não se identifica com nada disso. Não importa a direção do seu voo, ele sempre estará correto. Tá? Então, essa é a bandeira do orgulho trans e é um símbolo importante para marcar que esse grupo, que é um grupo tão diverso quanto outros grupos, né, mas que é alvo de uniformização, como costuma ocorrer com qualquer grupo social, né, a população negra, ao longo da história do tráfico transatlântico, soube muito bem o que é degenerificação, que é isso que a Sojourner falava. Sojourner Truth quer dizer verdade viajante, verdade peregrina, foi o nome que ela escolheu. Então a Sojourner Truth, ela falava disso, né? Os homens e mulheres negros que foram, que a gente hoje chama de negros, né? Os homens e mulheres, né, africanos que foram traficados, eles não eram considerados tão homens e mulheres quanto outros homens e mulheres. Então a população negra conhece muito bem como é a degenerificação. Bem, eu coloquei a Indianara Siqueira, estava falando dela agora há pouco. Ela é militante pelos direitos das duas profissionais do sexo, né, que também é uma bandeira hoje, né, pela regulamentação do trabalho sexual. Mulher trans, na verdade é interessante falar da Indianara, né, porque eu poderia falar mulher trans, travesti, ela aceita tudo, serve. Ela usa o termo agora trans, travesti, gênero. Antes ela falava que era uma mulher de peito e pau, uma mulher normal de peito e pau, agora uma pessoa normal de peito e pau. Então é muito importante essas articulações que nós temos hoje de ativismos autorais que são bem comuns da nossa sociedade hoje, né, dessa sociedade do conhecimento, né, que os novos movimentos sociais, eles realmente alcançaram um nível muito interessante de ação e ao mesmo tempo, não falando aqui do trabalho da Indianara, mas ao mesmo tempo traz grandes desafios esse ativismo autoral, porque se torna o ativismo de uma pessoa. E como que se ocorre esse ativismo nos coletivos? Como é que se articula com políticas públicas? Isso é um dilema hoje, porque nós temos muita iniciativa individual e uma dificuldade daquilo que a gente pode colocar na teoria das relações intergrupais de ação coletiva, de não só ter uma militância individual, né, de eu dizer que eu não concordo com isso, mas que a gente consiga se organizar para transformar a realidade a partir das políticas públicas. E isso é necessário para mudar a realidade dos grupos sociais. Bem, gênero, voltando à nossa colega aqui no fundo. Ser mulher não depende de ter uma vagina, ser homem não depende de ter um pênis. E aí eu posso só para trazer alguns conceitos de gênero, né? Vamos voltar para o século XVI, aula de anatomia. Nossa aula de anatomia de George Batiste
Vocês podem pegar o livro do Thomas Laqueur sobre a evolução do gênero, né, ao longo dos gregos até os tempos atuais. E aqui a gente vai lembrar que nós já fomos uma sociedade unária, né? Ou seja, nós não acreditávamos como acreditamos hoje, aqui até o século XVI, né, da Antiguidade Grega até o século XVI. Nós hoje não acreditamos como acreditávamos que só havia um gênero, que eu vou explicar aqui. Hoje acreditamos que existem dois gêneros, né, que existem homens e mulheres. Como era a concepção aqui? Só havia um gênero, qual era? Esse da psicologia, né, que vai lembrar da aula. Era o homem era o gênero. A mulher era vista como um defeito de gênero, era um homem incompleto. E a gente hoje acha ridículo falar isso, né, apesar de que isso era tratado como uma realidade, e essa imagem como um retrato do real, né? Bem fiel, aliás, né? E é interessante notar aqui que o que se ensinava na aula? Se mostrava claramente, olha, como uma mulher é incompleta, como o útero e os ovários não saíram do corpo, não viraram, né, não viraram pênis, né, testículos, então fica evidente que ela é um ser incompleto. É por isso que a mulher precisa de um homem para ser completa. A gente acha engraçado hoje, fico pensando que acho que daqui a 100 anos, não será muito tempo, as pessoas vão achar da gente. Porque nós ainda repetimos ideias que estão contrárias disso, não repetimos? Hoje, nós como sociedade, né, de que a mulher precisa de um homem e tal. Bem, então vamos para frente, século XX. Essa é uma mulher lésbica sendo tratada, né, com eletrochoque lá no Reino Unido. Né, enquanto as identidades homossexuais ainda eram tratadas como identidades transtornadas, que eu vou falar bastante de patologização aqui. Como a patologização, ela retira a humanidade do grupo patologizado, e retirar a humanidade é tutelar, é dizer que essa pessoa não é capaz de falar por ela mesma, né? Se antes a condição, vou focar, né, na condição só de mulheres, a condição de ser lésbica, com esse nome que a gente dá hoje, né, que já teve outros nomes, ou não tinha nome, se era vista como um pecado, depois passou a ser um crime, o que o texto religioso perdeu de força, o que o código legal perdeu de força para patologizar, os discursos, não vou falar discursos médicos, todos os discursos de saúde que patologizam, vamos colocar assim para não dizer que a gente persegue os colegas médicos, agora assumiram esse papel, né? Esse papel da antiguidade, o papel do direito, o papel da religião, agora a ciência assumiu esse papel. E foi um processo muito complexo, não é à toa que somente em 1990 que a homossexualidade foi retirada da Classificação Internacional de Doenças. Isso não foi por uma iluminação dos colegas que faziam o CID, né, que construíam a Classificação Internacional de Doenças. Né. Foi por uma mobilização internacional do movimento LGBT, que também é bom falar, que a gente hoje chama de LGBT, com certeza tinha muita gente, né, LGBT e outras pessoas que a gente ainda não dá nome, né, mas que eram restritos na época à ideia de um movimento homossexual. E foi esse movimento que se articulou para poder despatologizar. Então essa é a importância da gente conhecer como é fundamental a mobilização política, social. Mesmo para aquilo que a gente está dizendo que é o discurso científico que se pressupõe neutro, que se põe a parte do senso comum e dos preconceitos sociais, apesar de estar exatamente aplicando eles na prática, concretizando por meio de tratamentos. É bom citar, a gente estava até comentando agora, a ação e a iniciativa do Grupo Gay da Bahia, por exemplo, que foi importante nessa mobilização pela despatologização da homossexualidade, em 1990. Faz poucos anos. Imagina quando a gente trata da população trans, que ainda não é despatologizada. Né? Bem, então, vamos lá. 1990, esse é um caderno
de física, né? E é um caderno de física de uma prefeitura do interior de São Paulo. Então, assim, a gente pode, e aí, reforçando um pouquinho, já que eu não vou falar tanto, né, das questões das mulheres lésbicas em particular, como, apesar de termos avançado nesse movimento de reconhecimento do direito à livre vivência da orientação sexual, né, ainda reproduzimos homofobia, né, no caso, lesbofobia. Esse é um livro de física que vai ensinar como as partículas atômicas interagem, né, a partir da carga eletromagnética. E veja como a gente generifica até as pedras, né? As pessoas que fizeram isso, que foi aprovado que fosse publicado isso, elas decidiram, tiveram essa ideia de colocar os prótons, né, como meninos, os elétrons como meninas, né? Ou seja, os meninos carga positiva, as meninas carga negativa. Tem várias associações aqui, coisas de gênero para a gente discutir, que aí não vai dar nem tempo de discutir agora, e de orientação sexual também. Que maluco mesmo, né? Isso foi aprovado pela prefeitura, isso foi distribuído, depois que os professores, foi 2007. Mais recente já. É recente, acho que é 2000 e pouco, né? É bem recente. E aí, o que acontece? Reproduz, lógico, né, sintetizando a conversa toda, a ideia de que existe primeiro, por que a gente só supõe, por que colocaram meninos como carga positiva e meninas como carga negativa, tá? Aí, deixa para reflexão. Mas, principalmente, a parte como a gente ainda reconhece a heterossexualidade não como mais uma orientação sexual, mas como a orientação sexual, de forma que qualquer outra orientação sexual é um desvio ou é uma desnaturalização, né, da sexualidade. Isso ainda está presente e está no discurso da educação ainda. Bem, vamos lá, mulheres trans, pulando agora, vamos falar um pouco mais da realidade, da diversidade de mulheres trans, que tem tido cada vez mais reconhecimento, né, dentro da discussão que a gente faz de mulheridade, né, mas ainda há muito o que fazer para a discussão das mulheres trans, das travestis, dos homens trans, das pessoas trans de forma geral, em todo o universo da humanidade. Como eu falei, ainda estamos falando de pessoas que são patologizadas, ou seja, as quais ainda não se reconhece o direito à voz, o direito à fala, pelas quais se fala, tá? E, em geral, se esquece que elas têm uma diversidade para além da identidade de gênero, que é o que caracteriza o trans, né, o sufixo aí que a gente está usando, diversidade de realidades, classes sociais, realidades étnico-raciais, realidades sexuais, né, diversidade de orientações sexuais, que, tanto como para as pessoas cis, você sabe o que é cis? Beleza, cis é quem não é trans, que eu vou reforçar daqui a pouquinho. Se coloca para essas mulheres, principalmente, né, sobre os corpos delas. Essa aqui ela já foi mais conhecida, é a Ariadna, que foi Big Brother, né, BBB, aqui é na feitura de santo dela, lá em Salvador, ela é do Candomblé. E aqui a Leati, que é mais conhecida, né, ela posou para essa capa, e foi interessante porque deixa bem ressaltado, isso aí foi antes da cirurgia de redesignação genital dela, tá? Para ressaltar a diversidade de corpos que nós temos hoje, né? Da possibilidade de termos mulheres com pênis e homens com vagina, voltando um pouco ao que eu falei, né, sobre ter ou não ter um órgão genital X. Que aí, com relação às pessoas trans, é um livro até mais simples do que quando a gente fala sobre pessoas intersexuais, que eu não vou entrar tanto na discussão aqui. Bem, então vamos pensar em seres humanos que outrora eram inimagináveis, que não quer dizer que não existissem, tá? Não foi a internet que fez a gente. São seres humanos que existiam, mas que as redes sociais, os meios de comunicação hoje são muito mais rápidos, né? Nós vivemos na sociedade do conhecimento, permitem que a gente conheça, que a gente saiba que existam, que são pessoas que nunca apareceriam no jornal, na revista de grande circulação por nada, se não, como geralmente acontece, como
a comunicação do grotesco, como fala Maurice Sodré, né? Assim, quem matou, quem assassinou, quem foi que fez isso, né? E para reforçar a não naturalidade do humano, né? Principalmente das pessoas trans e outras que eu estou falando aqui. Então, por exemplo, nós temos, né? Que conhecemos drag queens, drag kings, né? Que o termo que se usava antes no Brasil tem um termo anterior a gente adotar esse estrangeirismo, drag queen, drag king, que é transformista, né? Que o termo se referia era isso. Então, tem essas experiências que são performáticas, não necessariamente identitárias, tá? É uma experiência de entretenimento. Travestis, crossdressers, né? Que também tem essa diferenciação identitária, tá? De travestis como pessoas que se reconhecem num contexto de feminilidade e muitas vezes não necessariamente não se reconhecem como mulheres ou se reconhecem, tá? E crossdressers não, que não se reconhecem, apenas sentem esse prazer de se vestirem de tal forma, de terem vivências femininas em momentos específicos, né? Homens e mulheres transexuais, tá? Homens cisgêneros sem pênis. Eu gosto muito de usar esse termo porque, em geral, é o que as pessoas menos entendem e tem a ver com a nossa visão de mundo, né? E aí a gente vai falar a respeito. Então, homens cisgêneros sem pênis, mulheres cisgêneros sem útero ou seios, homens femininos, né? Ou poderia ter usado o termo afeminados, heterossexuais, bissexuais, homossexuais, assexuais. Essa não cabia aqui, eu poderia colocar aqui também, né? Mulheres, homens trans, travestis, crossdressers, hetero, bi, homossexuais, mulheres masculinas, hetero, bi, homossexuais, pessoas assexuais românticas ou não, pessoas intersexuais, pessoas não binárias, que são um grupo que se reconhece bem mais recente, já era bem recente, a mobilização das pessoas assexuais, que no Brasil ainda não tem um movimento muito forte, né, consolidado, e das pessoas binárias tem tido uma mobilização muito intensa, muito interessante. E que traz discussões teóricas também, assim, é uma reflexão mesmo, eu fico pensando se a gente pode, de fato, enquadrar pessoas não binárias necessariamente como pessoas trans, mas é uma reflexão teórica que não cabe muito agora. Então, eu só peguei um recorte de diversidade humana hoje. Vamos correr, que eu já vou tomar meu tempo todo. Bem, então, quando a Jaqueline está falando de sexo, ela se refere a algo do biológico, né? Basicamente, um cromossomo, alguns níveis químicos que a gente chama de hormônios e o tamanho dos gametas. Qual é o gameta grande? Gameta é a célula reprodutiva. Gameta grande, aula de biologia. Hã? Gameta é célula reprodutiva dos seres que são assexuados. Óvulo e gameta pequeno, espermatozoide. Então, para a biologia é isso que determina o sexo biológico e é isso. Cada espécie vive essas diferenças de forma diferente. As espécies que são sexuadas, que não são todas. A gente tende a achar que todos... A gente até atribui sexo, né, e relaciona com gênero até as pedras, né, quanto mais outros seres vivos. Bem, então, gênero. Já gênero eu estou falando de algo que é do social. E é interessante dizer, né, algo que a gente aprende desde o nascimento, de como agir, de o que significa ser, neste momento, isso que a gente hoje dá o nome de homem ou mulher. Tem sociedades que vão dar outros nomes e não vão ser necessariamente binárias. E eu não sei o que a gente vai ser daqui a alguns anos, tá? Mas é isso que a gente, por enquanto, é hoje culturalmente. Então, é interessante falar uma coisa biológica e outra social, porque na cabeça da gente hoje, como eu estava brincando há pouco, mesmo que a gente não saiba nada de biologia, para a gente é um grande estatuto de verdade. Né? É como se nós fôssemos as pessoas analfabetas da Idade Média, que a Bíblia é que faz a verdade, mas eu nunca li. Então, assim, gênero, quando eu falo biológico, tem um peso muito maior do que quando eu falo social. E isso me atribui uma força muito... Eu como sociedade, né, a gente. E é interessante porque o biológico é social. O biológico também foi construído socialmente ao longo de milênios. As decisões que nossos ancestrais tomaram lá nas savanas há uns 600 mil anos foram, para sobreviver e que deram certo, foram que nos construíram os nossos corpos como eles são. Né? Em geral, a gente tem uma noção muito determinística de como os genes funcionam.
Então essa informação foi passada ao longo de gerações e foi adaptando para isso que a gente é hoje. Eu não sei o que nossos descendentes serão, né? Mas certamente deverão ser muito diferentes de nós pelas condições ambientais que a gente vive, todas essas questões culturais com as quais nós mudamos o próprio ambiente. Né? Nós somos seres que adquiriram uma força de natureza. Né? O nosso trabalho, que naturalmente transforma a gente e transforma outras pessoas, hoje transforma o planeta. Né? A gente vive o que alguns falam, né? Na linha do sustentabilismo, a gente vive um antropoceno, né? Uma era em que o ser humano modifica o planeta. Né? E vou usar aqui um juízo de valor, para o bem ou para o mal, né? Do que a gente está vendo. Bem, então gênero é isso, né? É uma construção social. Gênero é diferente de orientação sexual, mas a gente confunde muito, porque faz parte da nossa formação acreditar que mulheres são necessariamente heterossexuais, homens são necessariamente heterossexuais, uma coisa que diverge disso não é o normal. Então, gênero se refere a auto e heteroidentificação como homem ou como mulher, né? E orientação se refere à atração afetiva sexual por alguém de algum gênero, tá? Bem, uma dimensão não depende da outra, tá? E não há uma norma de orientação sexual em função do gênero das pessoas. Nem todo homem e mulher é naturalmente heterossexual. E é estranho reforçar isso, mas tem que reforçar. Bem, identidade de gênero. Quando a gente fala gênero, está falando de uma construção social. É algo que não adianta a gente chegar, Jacqueline, vamos destruir, abafar o gênero. A gente pode fazer isso na vida da gente, entre nós, mas é complicado trabalhar com uma dimensão cultural que muitas vezes demora gerações para mudar. É bem mais complexo. O gênero está posto. E a gente questiona e vai ao longo, né, do tempo e dos diálogos com os diferentes sistemas sociais, juro que tem medo. E os diferentes sistemas sociais questionando ou corroborando, que a gente faz também a todo momento, mesmo quando se acha super revolucionário. Então, identidade de gênero já é uma atitude individual. É como eu me posiciono frente a essa construção que está aí. Eu digo, isso é mulher, isso aqui é mulher. Legal, eu me identifico com isso. Pode ser que eu não me identifique com algumas manchas, né, não me identifique com alguma cor, mas em geral eu me identifico com aquilo. E isso aqui é homem. Então, me identifico ou não me identifico. Né? Posso me identificar com a cor e tal, não, pode ser um homem menos retangular, né? Pode ser um pouco, né? Pode ter uma diversidade, mas me identifico mais ou menos nesse construto aí. Isso é identidade de gênero, é se identificar ou não com essa construção e as variedades que isso traz. Mas de forma geral, o dizer sou homem, sou mulher, hoje, em função do movimento transfeminista, tá? Foi uma construção de movimento social, se criou um termo para se referenciar para as pessoas que não são trans. Por quê? Porque, em geral, só se falava das pessoas trans como aquelas que são as diferentonas, né? As que têm identidade de gênero, né? Que não tem sintonia com a designação social de gênero, que não se reconhece com o gênero que foi atribuído. Então, tem gente que não se reconhece com gênero. Eles têm nome. São as pessoas trans, né? E isso é muito comum, não é um desprivilégio só da população trans, mas de qualquer grupo discriminado, que em geral só se dá o nome para quem o grupo que é discriminado, ou que é patologizado, ou que é tido como o anormal. Né? Então, foi importante um posicionamento político, como é importante dizer que numa sociedade racista existem negros e que brancos têm privilégios, né? Até porque o conceito de negro foi construído pelos brancos para desprivilegiar populações africanas, e as próprias pessoas negras reconstruíram esse conceito do que é negro. Então as pessoas trans assumiram esse conceito que foi construído pelas pessoas que hoje a gente chama de cis e criaram o conceito de cis, para falar, olha, não só as pessoas trans, eu falo trans para simplificar, porque todo mundo fala trans, tá? Quando eu, Jacqueline, uso transgênero, eu estou tentando encaixar diversidade de povo todo aí no guarda-chuva, tá? Quando as pessoas falam, né, transgênero, estão encaixando pessoas que não se identificam, mas as que se identificam com gênero também têm identidade de gênero. As pessoas brancas também têm identidade étnico-racial, mesmo que sejam privilegiadas por isso. Então, como o prefixo trans se refere a atravessar, além do latim,
se utilizou do movimento transfeminista o antônimo cis, que é destilado, né, para se referir às pessoas que se identificam com o gênero que foi atribuído, que são as pessoas cisgênero, pessoas cis, como a gente fala cisgênero. Tá? Eu repito que ainda hoje, eu estava dando uma capacitação na Globo, semana passada, e aí uma grande colega, né, ela ainda, apesar de tudo que a gente já conversou, ela ainda não se aceitava ser identificada como cis. Tá? É uma colega que é parceira do movimento trans, porque incomoda, né? Quando a gente recebe o rótulo, né? Aí incomoda. Mas é uma dificuldade muito grande e ela achava violento que as pessoas trans dessem um nome para as pessoas que não são trans. Tá? A gente discutiu isso lá, foi interessante. Uma discussão interessante. Porque é uma outra discussão que tem a ver também com o embate entre, que eu sempre coloco, entre teoria queer e políticas identitárias, tá? Ou seja, de fato, a gente tem um desafio de abolir as identidades, mas na prática cotidiana não se abole as identidades só não dando nome para as coisas, porque as coisas continuam tendo nomes e continuam tendo relações de poder entre essas coisas e pessoas, né? Eu posso não dar nome para ninguém e as pessoas continuam sendo discriminadas porque são negras, porque são trans, porque são mulheres, né? E por aí vai. Bem, estou enrolando. Vamos lá. Então tem uma mobilização, a internet é muito importante para essa divulgação, o transfeminismo, né? Tem um blog que impulsionou muito essa discussão no Brasil. Quando eu falei da Globo, é importante essa visibilidade, por mais que, assim, eu fiquei falando, né, que eu fiquei na Globo, fiquei dando orientação, não sei o quê, eu recebi umas imagens, assim, tem uma relação muito forte de ódio e de amor com a Globo. E eu não tenho nada de trabalho para a Globo, eu recebi um real para trabalhar para a Globo, eu estou indo fazer dando orientações, que eu acho importantes. Eu poderia só estar dando aula, mas acho que é relevante para a gente fazer uma transformação, pegar um grande canal de comunicação, que chega a muita gente, para discutir essas questões, que acho que vocês têm visto, né? Vários programas, né, da Globo. Então tinha gente que colocava imagem, desde gente que, eu ficava até, uma coisa, contava a vida toda para pedir para eu arranjar emprego para ela como ator na Globo, e até a gente mandava imagem de pessoa tendo diarreia, e falando, olha, você é Globo golpista, não sei o quê. É complicado. A internet permite isso, né? Esses tipos de expressões, né, de pessoas que conseguem falar dessa forma, né? Pelo nível de discussão. Mas a internet também tem um lado, como eu já falei, muito positivo de visibilidade, de discussões que não se conseguiriam em outro espaço, né? Então tem esse... Não está tão utilizado, tem mais discussões no Facebook. Esse blog, que é coordenado por Heli Cass, tem a Viviane Vergueiro, que também é mais da Bia aqui, né? A Bia, quem mais? Tem muita gente, quem mais que está no blog, você se lembra? Tem um monte de gente, tem uns meninos trans também, tá? Então, mas principalmente na internet tem tido muito ativismo autoral, muita produção de conhecimento, e o conceito cis foi trazido por elas aqui, por elas e eles, tá? E hoje está sendo utilizado. Está cada vez mais cotidiano. Há 5 anos atrás, as pessoas falavam, quando eu ia em debate em universidade, não adianta usar esse termo, é interessante, isso acontecer em universidade. Ou não, é esperado. Esse conceito não é popular. Então, logo não tem sentido utilizar. Para esse conceito não, né? Mas todos os outros 100 mil conceitos que a gente usa na academia, que ninguém usa, eles podem usar, né? Bem, então a experiência de uma estudante de psicologia que está se formando agora, Sofia Fabro, né? Ela também é uma menina trans e eu gostei muito do depoimento dela, está se formando agora lá no Federal de Sergipe, em Sergipe. E aí ela falou, não estou satisfeita com o meu corpo. Meu corpo está em constante mudança e o ponto de chegada eu sei que nunca vou alcançar. Mas isso não ocorre apenas com pessoas trans. A sociedade inteira está em constante mudança de valores estéticos e eu não sou alheia a isso. E isso é uma grande contribuição que eu acho, né, que as pessoas trans estão trazendo para toda a sociedade. É reconhecer que todos e todos nós reconstruímos nossos corpos, né?
tem muito a ver com o trabalho, né, que a gente faz lá no meu campus, que é um campus que foca na economia criativa, o campus Belford Roxo, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. A gente tem curso de moda, design, empreendedorismo. Eu estou dando um curso sobre feminismo. Então, o corpo é a primeira roupa. Então, nossos corpos são modificados. A gente não nasceu desse jeito que a gente está aqui. E é muito bom ver programas. Gente, não é porque eu não ganhei nada da Globo, mas, ó, quem assiste o canal Viva? Que é um canal que a Globo mostra na TV fechada programas antigos. Olha os programas antigos. Antigos que eu digo é coisa dos anos 80. Anos 80. Como mudaram muitas tecnologias cosméticas e roupas, olha, Cassino do Chacrinha, assiste o Cassino do Chacrinha, para ver como nós hoje manipulamos muito o nosso corpo em comparação com a gente, né, ou com as outras pessoas lá nos anos 80. Né? A gente não é assim normalmente como a gente está aqui. Né? Então, a gente constrói nosso corpo. Eu juro que eu estou terminando. Bem, então tem uma visibilidade maior. Né? Isso aqui foi há 2 anos, né? A Alessandra Ramos, que é intérprete de Libras, hoje ela é assessora do deputado João Willis, né? Estava no programa Encontro com a Fátima Bernardes, e aqui com a mãe, né? E o que era coordenador de diversidade sexual da Prefeitura do Rio, Carlos Tufson. Tinha um programa muito bom, o Projeto Damas, que é um programa de empregabilidade de mulheres trans e travestis. Hoje vai ser mudado, assumiu um novo coordenador, e ele vai transformar num programa Rio Mais Respeito, que vai incluir homens trans. Essa é a Maria Clara Araújo, estudante de Pedagogia da Federal de Pernambuco. Então ela falou da importância das políticas públicas. Por mais simples que pareçam, às vezes uma adoção de uma coisa que parece tão boba como o nome social é tão importante para acesso. O fato de ter nome social eu ia falar no SUS, mas serve também, daqui no caso no Enem, é uma forma de dizer que a universidade também pode ser nossa, que ela vai ser. E estimula mais jovens, né, mais jovens trans a estarem envolvidos nesse processo, né, mesmo que seja um processo injusto e falacioso, né, que promove a ideia de justiça e igualdade, em que se oferece centenas de milhares de vagas para milhões de candidatos. Tá? É outra discussão sobre o que é o ensino superior que a gente tem hoje, mas pelo menos tem uma política que estimula o acesso de pessoas trans. Né? E aí só para trazer algumas iniciativas, principalmente o movimento social, estava conversando agora, a gente conversando aqui com a Evelyn, com a Meg, né, conversando toda essa questão Renata, sobre como tudo hoje depende muito mais da iniciativa individual, Evelyn, com a Meg, né, conversando toda essa questão Renata, sobre como tudo hoje depende muito mais da iniciativa individual e dos coletivos do que do Estado, tá? Porque o Estado brasileiro, particularmente o Executivo, tem sido muito falho em executar as políticas para a população trans. Tá? E isso aí nem falo de legislativo, né? Que é o poder mais retrógrado e não apoia a legislação como a Lei João Nery, que estabelece o direito da pessoa trans identificar seu registro civil sem necessidade de judicializar, né, daquela só vá no cartório, como é na Argentina, e consiga mudar o nome e o sexo nos documentos, que o Brasil ainda usa o conceito de sexo nos documentos, consiga mudar de acordo com a realidade dela. Isso ainda não existe, dificilmente vai andar, né, com o congresso que a gente tem. Essa visibilidade é interessante notar que ela é parte de um movimento global, principalmente nos Estados Unidos. Então a gente tem, né, a Laverne Cox, que é atriz, modelo, né, mas as pessoas conhecem ela aqui no Brasil mais pelo seriado Orange is the New Black, e ela foi capa da revista Time, primeira mulher, né, não só trans, mas negra, está na capa dessa revista. E nos Estados Unidos, esse movimento novo, esse movimento trans é visto como uma nova fronteira dos direitos civis. Tá? Para finalizar, juro, tá? A gente pode falar que não só mulheres trans, né, pessoas trans, né, que os corpos, principalmente corpos de mulheres no Brasil, ainda são patologizados, ainda são transtornados, ainda são controlados. É evidente, né, se as mulheres que podem engravidar, né, não têm direito sobre o próprio corpo, porque o aborto ainda não é descriminalizado, eu estou dizendo que o Estado diz se você pode ou não dispor do seu corpo, você que pode engravidar, você mulher que pode engravidar. Então, os corpos das mulheres são controlados no Estado brasileiro. E também
Quando eu falo das pessoas trans, que tem que pedir permissão do Estado para fazer modificações que, não estou falando só de cirurgia de redesignação genital, mas outras, que outras pessoas poderiam falar que são uma questão estética e fariam. Tá? Então tem um controle sobre corpos, as mulheres de forma geral ainda são vistas como objetos de uso, não é à toa que ainda existem mobilizações que eu fico preocupada que tem que ser arrefecido, como da Marcha das Vadias, né, Marcha Mundial das Mulheres, outras mobilizações que são muito importantes pelo direito das mulheres ao próprio corpo, ao direito de ir e vir. Mulheres trans ainda são vistas como não mulheres e vivências não hegemônicas de gênero, né, homossexualidade, bissexualidade, assexualidade ainda são tidas, né, de gênero e sexualidade são tidas como patológicas. Bem, então a gente está num processo que ainda é em curso de humanização, né, para as pessoas trans não é garantido nem direitos humanos. Quando não se garante direito à identidade, eu estou dizendo que as pessoas não têm direito a nome, a gente está falando. Então nem direitos humanos ela tem, não tem direitos humanos, ela não é humana plenamente nessa sociedade. Quanto mais direitos civis, né, garantido o direito de acessar uma escola, né, a ter acesso aos bens sociais e direitos coletivos. Estamos longe de reconhecer pessoas e distinguir dos objetos, né? Vivemos numa sociedade que, fazendo um paralelo com a população negra, a própria população negra ainda não é reconhecida como cidadã plenamente no Brasil, e o sentimento de compaixão no nível individual está muito longe de ocorrer. Se ele não ocorre, quanto mais o tão discursado princípio da solidariedade, que é o princípio motor dos movimentos sociais. Será que, de fato, toda a solidariedade que se fala dos movimentos sociais ocorre se as pessoas não têm nem compaixão com relação ao outro? Só uma discussão, uma reflexão aleatória, né? Tudo isso envolve crenças que deslegitimam a humanidade do outro. Vou ter que correr para não poder explicar aqui. A agressão intergrupal, que permite que a gente, né, o grupo é diferente, eu posso agredir. A hierarquia de valores, que permite a quebra de normas. Olha, minha crença religiosa, ideológica, científica me diz que eu não devo matar, mas você deve morrer. Porque você tem valores piores do que os meus. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis no mundo. Tá? 90% das mulheres trans e travestis, principalmente das travestis, que é a população mais excluída no Brasil, elas só conseguem emprego na prostituição. Por isso que eu acho tão importante falar do trabalho sexual, que é o trabalho da população trans, particularmente das mulheres trans e travestis, que a sociedade permite que as mulheres trans e travestis trabalhem nisso, como se não pudesse fazer outra coisa. Que outro grupo social, 90%, está num determinado nicho de trabalho. No caso, o trabalho sexual, que não é regulamentado, que é altamente discriminado, marginalizado. Isso não é à toa. Bem, é discussão sobre liberdade. A gente, né, não tem liberdade nem interior nem política, é um grande desafio. O movimento internacional pela despatologização das identidades trans, ele é muito importante, não só da área da saúde. O meu entendimento é que ela abrange os direitos de identidade todos, é dizer que as pessoas não são doentes, não, elas têm direito a falar e viver por elas mesmas. Tá? Essa é uma ação da Europa, falar que pessoas trans não são doentes mentais. O Brasil, no caso o Conselho Federal de Psicologia, adotou a campanha, né, pela despatologização. Tem um site muito bom, tem materiais para quem quiser procurar. E tem sido cada vez mais visível, né, a realidade das crianças trans, dos jovens trans. Aí são crianças eu trouxe imagem de crianças trans, que é Cox Smith, se não me engano. São crianças que nos Estados Unidos estão mais visíveis hoje, agora finalmente, por exemplo, no Fantástico. Gente, o povo vai achar que eu trabalho para a Globo. Que trouxe uma criança trans fantástica. Quem viu a Mel? Eu quero adotar, quero uma igual. Gente, que maravilhosa, né? Uma criança com aquele discurso todo, então eu fico imaginando mais pra frente, né? Os jovens, né? Os atos, quem vai ser, né? Essa militância, essa vivência, que não precisa ser militância também. Jazz Jennings, que ela tem um programa de TV também, sobre a vida dela, né? Como já pré-adolescente, né? Trans. E um livro que ela escreveu com né, com a ajuda da mãe e de uma outra colega sobre a vida dela, né, como menina trans. Dyson, que eu trouxe mais porque tem uma experiência que eu diria que é mais, alguns falam queer, mas é mais uma experiência menos, não dá para dizer, eu não afirmaria que seria uma criança trans, essa é também uma discussão.
né? Tem crianças que, como qualquer criança, a gente tem vivências diversas de gênero. É a sociedade que na nossa educação vai formatando, o que é de menino e menina. Desde os anos 50 do século XX, nos ensinam que azul é de menino e rosa é de menina, apesar de a gente achar que isso vem desde a pré-história, né? E aí, Dyson gosta de se vestir de princesa, né? E aí os pais, né, estimulam. Tem até um livro que saiu, Meu Menino Princesa. Então eu acho interessante para discutir a diversidade de expressões e o direito das crianças de se expressarem, seja como for. Estou correndo. Então essa aqui somos nós, essa charge da Laerte é muito interessante, que entra numa discussão política religiosa que tem ocorrido atual, que é essa discussão da ideologia de gênero. Né? Esse adestrador fala, claro que existe ideologia de gênero, é tudo que foge do gênero da minha ideologia. Então nós somos as crianças que foram adestradas. Por isso que é tão mais difícil para nós lidar com a diversidade de gênero, incluir também a diversidade sexual, do que para as crianças. Tá? Isso é óbvio, para nós é muito mais difícil. E nós temos um grande desafio aí, talvez não tanto de cuidar dos outros, mas cuidar mais da gente, para que a gente possa aprender a valorizar a diversidade humana, coisa que a gente não aprendeu e quem sabe é um aprendizado que as novas gerações estão trazendo aí e vão fazer melhor do que a gente. Então aí um monte de bibliografia que referencia esse monte de coisa que eu falei. Depois eu passo para vocês, tá? Quem tiver interesse, eu sou autora e organizadora do livro Transfeminismo, Teorias e Práticas, da Metanoia Editora. Ele é o primeiro em língua portuguesa sobre o transfeminismo, tá? É língua portuguesa porque tem autores do Brasil e de Portugal, tá? O Homofobia, Identificar e Prevenir, que eu publiquei na mesma editora, que ele tem um foco mais de ações educativas, propõe dinâmicas, explica o que é a homofobia e explica qual é a diferença da homofobia para outras discriminações de orientação sexual e de gênero, né? Como a lesbofobia. Eu entro numa discussão inicial sobre bifobia, porque tem pouca produção sobre bifobia. Então eu acho que bifobia tem mais a ver com a invisibilidade das pessoas bissexuais. Aí tem um pouco de discussão, tem mais discussão sobre a lesbofobia, né, que faz a associação de orientação sexual e gênero para as mulheres lésbicas e o que se considera que as mulheres, né, devam viver e fala, né, não só dos casos, não só denuncia violências, mas fala, né, de estratégias de enfrentamento e da transfobia, que é cada vez mais visível. Tá? Bem, meus contatos. Quem quiser ver meu nome completo, Jaqueline Gomes Jesus, meu e-mail é jaqueline.jesus@ifrj.edu.br. Eu tenho um blog, jaquejesus.blogspot.com, estou no Twitter, @Jaqueline Jesus, com J mudo mesmo, é assim mesmo. No Facebook, procura meu nome completo, mas lembra, somos muitas Jaquelines. Tá? Então tenta achar eu lá, ver que mais ou menos parece comigo, somos muitas. Tem até uma colega que é bispa e ela é cantora também, legal, mas não sou eu. E no Lattes também, porque eu agora, né, eu estou deixando bem atualizadinho o Lattes. Tá? Muito obrigada, desculpa a enrolação. Boa tarde. Eu queria começar agradecendo muito o convite por estar aqui. É uma honra estar no meio de tanta gente que estuda, que se dedica, que é tão engajada. Eu não sou nada disso. Eu só vim aqui compartilhar um pouco com vocês da minha realidade como mulher profissional da vida corporativa, como a minha mini biografia diz, eu trabalho há 17 anos, quase 18 já, na vida corporativa. Sou mãe, sou esposa, sou irmã, sou filha, e eu vim aqui contar um pouco para vocês da minha experiência. Nada acadêmico, nada tão profissional quanto as minhas colegas aqui. Eu tenho o privilégio de vir de uma família de mulheres especiais. As minhas duas avós eram alemãs e migraram para o Brasil na década de 40, talvez. Uma migrou na década de 20, outra na década de 40. A minha avó paterna ficou viúva na década de 60. E o conselho que ela recebeu, e talvez o que a sociedade esperava dela, era que ela casasse de novo. Porque ela precisava de alguém para sustentar os 2 filhos dela e ela também. E contrário a tudo isso, o que ela fez foi arrumar um emprego e a luta. E ela acabou sendo muito bem sucedida. Ela era gerente de departamento pessoal de uma grande seguradora, cuja sede era aqui em Curitiba. E eu lembro de muitas vezes durante a minha infância ter encontrado com profissionais que trabalhavam nessa seguradora que veneravam a minha avó.
como a chefe do departamento de pessoal de onde eles trabalhavam e que tinha mudado a vida deles. Tinha pessoas que deviam a vida profissional deles à minha avó. A minha avó materna, o meu avô era uma pessoa diferente. E ela sustentava a casa desde muito cedo. Os dois também migraram da Alemanha, os dois eram alemães. Meu avô nunca trabalhou, vivia do pouco que ele tinha de herança da família dele, que morreu no campo de concentração. E a minha avó era jornalista, escrevia em colunas femininas do Jornal do Estado, da revista feminina, que depois se transformou numa revista, acho que Desfile. Ela escrevia em revistas femininas, atuava na educação de mulheres, ela chegou a dar aula de economia doméstica e aula de economia mesmo para mulheres, ela atuava muito fortemente nisso. Em 1955, ela deixou meu avô, foi embora para São Paulo com a filha embaixo do braço, que era minha mãe, para levar a vida sozinha. Ela acabou voltando por outras circunstâncias, mas daí em diante ela levou uma vida independente, profissional. Ela infelizmente morreu muito cedo, eu não a conheci, mas ela foi uma profissional sensacional. Ela esteve à frente também do educandário aqui em Curitiba, e com tudo isso ela foi uma mãe brilhante. As coisas que a minha mãe conta, da mãe que a minha avó era, foi sensacional. E finalmente a minha mãe. Ela era fiscal do INSS aqui em Curitiba, na década de 80. Foi difícil, passou no concurso com 3 filhos dentro de casa, mas passou no concurso e era fiscal. E um dia ela entrou na sala do chefe dela e ele estava conversando com outro colega fiscal também sobre um concurso público para uma carreira em Brasília, que estava aberto o concurso. Ela entrou e se interessou e perguntou: o que é isso? E rapidamente o chefe fez: isso não é para você. E o papel sumiu embaixo da mesa. Mas era para ela. Ela foi atrás, ela descobriu do que eles estavam falando, ela fez o concurso, ela passou. Aquele colega não. Fez uma carreira maravilhosa em Brasília. Foi gerente de arrecadação nacional do INSS, gerente de arrecadação nacional do Ministério da Educação. Se aposentou há algum tempo atrás, mas segue trabalhando. Eu tive isso que é um privilégio, porque eu fui educada numa família onde é normal as mulheres exigirem seu espaço. É normal a gente achar que eu mereço estar aqui, como disse a Gabi. Eu estou aqui. Eu posso estar aqui. Eu sei que a grande maioria das mulheres é educada e é forjada numa sociedade onde a gente pede dar licença para trabalhar. Onde a gente pede permissão para assumir um cargo de liderança na companhia. Onde a gente pede permissão para mandar no homem, porque a natureza não é essa, o homem que tem que mandar na gente, né? E eu fui educada de uma forma privilegiada, onde é absolutamente normal. Você tem que exigir seu espaço, você pode estar aqui, você deve estar aqui, você faz o que você quiser. Eu fui educada assim. Quando eu recebi o convite para vir falar aqui com vocês, eu fiquei pensando: o que eu vou falar? Porque eu nunca falei sobre esse tema. Eu vivo muito esse tema no meu dia a dia, mas eu nunca falei sobre isso. E eu pensei: como é que a gente entende o que de fato acontece no ambiente corporativo? Porque eu tenho a minha visão, e eu tenho a minha briga diária há 18 anos. Como é que a gente olha o ponto de vista dos dois gêneros? Como é que as mulheres veem essa situação e como é que os homens veem essa situação? E por último, que é a minha angústia, talvez, o que a gente pode fazer para mudar isso? Foi isso que eu tentei responder com algumas das histórias que eu coletei e alguns dos exemplos que eu trouxe. Eu fiz um questionário, deixa eu voltar um pouquinho só, eu fiz um questionário, e aqui, por favor, um parênteses, não tem nenhum rigor acadêmico e nenhum rigor científico, foi simplesmente uma forma de eu trazer a opinião de mais gente aqui para vocês, e não só a minha, né? E também é um questionário que tem um certo viés, porque eu distribuí ele com as pessoas que eu conheço, que são pessoas que têm formação superior, que são pessoas que trabalham em grandes empresas, que são pessoas que tiveram bastante privilégios ao longo da vida. É um recorte que ele pode nos trazer, e eu percebi ao longo das respostas que eu fui recebendo, que não muda muito. E que quando eu comparo esse meu recorte com pesquisas do IBGE ou de outros órgãos, não é tão diferente não. Mas é um recorte, a gente tem que olhar isso aqui com um certo filtro, porque ele não abrange a realidade de fato da grande maioria das pessoas. A primeira pergunta que eu fiz para as mulheres foi se elas acreditavam que existia alguma diferença no tratamento entre elas e os homens na empresa. 69% disseram que sim, que essa diferença existe. E quando eu vou perguntar, né, para os homens, se essa é a mesma pergunta, exatamente a mesma pergunta, a resposta já tem
percentual completamente diferente, somente 40% acham que essa diferença existe. Eu compartilho com vocês algumas experiências minhas de como é que funciona a entrada no mercado de trabalho para mulheres. Eu participei de uma entrevista o ano passado, uma empresa muito boa, estava tudo muito lindo, fazia 1 hora de entrevista e ela falando de salário, de cargo, de responsabilidade, de desafio, coisas fantásticas. E ela perguntou, você tem mais alguma pergunta? Eu falei, tenho. Como é o equilíbrio vida pessoal e vida profissional das mulheres que trabalham aqui? E ela engasgou. E entre outras coisas, o que ela falou no fim foi, ela tinha uma filha da mesma idade da minha, na época 2 anos e pouco. E ela falou, pois é, está numa fase em que a gente tem que investir mais na empresa, a gente está trabalhando mais, a gente está dando mais, e eu com frequência chego em casa e minha filha já está dormindo. Tem dias em que eu não vejo a minha filha. E eu pude, do alto da minha vida privilegiada, falar para ela, então obrigada, não é para mim. Eu digo não, eu não vou aceitar esse convite. Só que eu saí de lá pensando, meu Deus, quantas milhares de mulheres diariamente falam, obrigada, você está me dando uma super oportunidade de eu trabalhar aqui. Eu vou deixar de ver meu filho, eu vou ter que sair de casa antes dele acordar, eu vou voltar depois que ele sair, vou ter que deixar meu filho com alguém, porque nem escola não fica aberta até esse horário. Quantas não têm a mesma possibilidade que eu de dizer que não, como eu pude? Numa outra entrevista semana passada, numa outra empresa também grande, a profissional do RH também me falou, só que aí nesse caso ela já foi mais honesta, ela também é mãe, e ela também no final da entrevista me falou, pois é, eu queria saber como é para você chegar tarde em casa, se você tem alguma estrutura, porque sabe, aqui o normal, a gente não sai tão tarde, no máximo 7h30, 8 horas todo dia. E isso que um dos valores da empresa é chegar às 8 da manhã. De novo, eu, a privilegiada, que poderia pegar o meu carro, a empresa era longe do meu trabalho, eu moro em São Paulo, mas ainda assim, pegar o meu carro e chegar lá. Eu levaria 1 hora nesse trajeto. Quanto tempo será que leva quem vai de trem, de metrô, de ônibus, para fazer esse mesmo trajeto e trabalhar até as 8 da noite igual, né? E por último, eu compartilho uma outra entrevista, em que também, uma das perguntas que a entrevistadora fez foi, você tem uma filha? Tem uma filha de 3 anos, linda. E você pretende ter mais filhos? Quem faz essa pergunta para alguém aqui dos meninos? Já recebeu essa pergunta nunca, né? Ninguém quer saber se o homem vai ter mais filhos ou não, que importa. Ninguém quer saber. E a pergunta dela não é uma pergunta legítima de, nossa, que legal a sua vida. É uma pergunta do quanto a sua vida vai interferir no trabalho que eu estou te oferecendo. De fato, é isso que está por trás da pergunta. A pergunta seguinte que eu fiz do questionário foi se essa diferença de tratamento dentro da empresa tem algum impacto na vida, no dia a dia. Me surpreendeu. 46% das mulheres sabem que não tem impacto no dia a dia. Eu me pergunto o quanto aqui tem de... A gente está acostumado, o impacto já faz parte da sociedade onde a gente vive, é normal ser daquela forma. Ainda assim, mais da metade acha que tem algum impacto relativo ou sim, de fato, impacta. Quando eu pergunto para os homens, a esmagadora maioria acha que não. 68% acha, imagina, não faz diferença nenhuma. Mesmo aqueles que acham que existe alguma diferença, né? Tem diferença, mas não impacta. Tem diferença só porque é uma diferença de gênero, mas o resto é tudo igual. E aí eu fiz a pergunta que é tão polêmica, né? Você acredita que você poderia ganhar mais, ser promovida, ter cargos melhores se você fosse homem? Se eu somos dois aqui, dá mais de 70%, que acredita que sim, que poderia. 30% acha que não. Quando eu pergunto para os homens, quase metade acha que não. É interessante perceber como a lente é muito diferente, né? Eu li um livro muito interessante que chama Luneta Mágica. É um livro muito bom, em que o personagem principal, ele ganha óculos da verdade, uma luneta, no caso, que é um óculos da verdade. E que quando ele põe aquele óculos, ele percebe o mundo de verdade, nu e cru. E aqui ele dá a percepção de que a gente precisa comprar lente para esses homens. Porque o mundo que eles estão vendo não é o mesmo que a gente vive. E é interessante que algumas das
conversas, ao coletar as pesquisas, eu conversei com algumas pessoas, meu marido, inclusive, sobre esse tema. E existe uma falácia de que, não, mas isso é porque a média. Ou as mulheres não são promovidas porque elas não querem. Porque elas querem ficar em casa cuidando de filho. Elas escolhem não ser promovidas, não se dedicar mais, como eu, que não quis trabalhar até as 8 da noite, porque os homens aceitam trabalhar até as 8 da noite. Elas escolhem e isso acaba distorcendo a média. Ou as mulheres são mais folgadas e quando tem um homem que trabalha, ela topa ser dona de casa. E o que eu fiz? Eu falei, deixa eu entender um pouco isso e fui procurar estatística de verdade sobre esse tema. Acho que está bem ruim de enxergar, eu vou ler para vocês, mas isso aqui é uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Infelizmente ela é de 2009, eu não achei a mesma pesquisa mais atual. Mas vocês vão ver, eu coletei um dado mais atual na sequência que ele só reforça, o número não deve mudar tanto se a gente for pesquisar. E ela faz um recorte o quê? Ela coloca o seguinte, se o salário da mulher, que está nessa coluna aqui, fosse uma base 100, quanto é o salário do homem em diversos recortes da sociedade? Então a média da América Latina, se o salário da mulher é 100, o salário médio médio do homem na América Latina é 110. Então, na América Latina, os homens ganham, em média, 10% a mais que as mulheres. O que eu acho mais interessante é que se a gente abre, tudo isso aqui são recortes do mesmo número. A estatística só se repete. Todas essas falácias de a mulher que tem filho, a mulher porque o homem sustenta, não existe. Eu achei 2 números aqui só onde a situação inverte, mas o primeiro recorte é por idade. Existe alguma faixa etária em que a mulher ganha mais que o homem? Não. A diferença se acentua nas mulheres mais velhas, nas mulheres mais jovens, a diferença é muito próxima, a mulher mais jovem é 75, 79. Enquanto que nas mulheres mais velhas, as de 45 a 54, é 111 a 127, a diferença chega a 16%. O próximo recorte é por educacional, nível educacional. Também, a diferença nos níveis primários de educação é menor. Quando você chega no nível secundário, terciário completo, por exemplo, a diferença vai de 179 a 200. Dá 20% de diferença. As mulheres que têm terceiro grau versus os homens que têm terceiro grau. E aqui a estatística que mata essa falácia da conversa de que a mulher escolhe ganhar menos. Casas que têm criança na casa. Muda a relação? Não. Mulheres que não têm filhos, elas continuam ganhando menos do que os homens, 7% em média. E a próxima aqui é a presença de outro membro da família que também tem salário, que é a falácia de ela ganha menos que o marido dela, sustenta a casa. A diferença se mantém. Qualquer recorte que a gente pegue, a diferença se mantém. E assim segue, eu não vou ler a estatística inteira, isso aqui está disponível, aqui embaixo tem o site de onde eu tirei, tem a pesquisa completa, é uma pesquisa bem interessante de se ler. Pesquisando mais um pouco, eu achei o seguinte, isso aqui é América Latina. Eu falei, poxa, vamos ver Brasil? E aí eu venho pro lado de cá. A América Latina é 10%. O Brasil está aqui. Nós somos o pior país em igualdade de remuneração da América Latina. E a gente ainda tem lá na pesquisa pessoas dizendo que não, que essa diferença não existe. Aqui são dados do IBGE, do PNAD de 2016. Isso que eu disse para vocês, eu trouxe um número mais atual e a gente pode ver que historicamente, aqui são os dados salários femininos em laranja, médio, né, feminino da população ocupada em laranjado, e em azul o salário dos homens, ano a ano de 2004 a 2015. Vocês podem ver que a estatística não muda muito, a distância entre as duas curvas é quase igual desde sempre. E aí eu perguntei, você já viveu alguma situação que você possa contar, que você possa compartilhar, em que você foi tratada de uma forma diferente, ou que você presenciou alguém ser tratado de forma diferente? Quase metade, 43% das mulheres disseram que sim. E os homens nunca viram nada. Lá no mundo deles essas coisas não acontecem. E aqui eu coletei alguns depoimentos, mas eu tenho alguns também da minha experiência. Eu tenho uma colega que ela trabalhava meio Curitiba, meio São Paulo, ela ficava viajando para lá e para cá. E ela estava tentando ter o segundo filho. E ela não conseguia. E ela sentou com o nosso diretor e falou para ele, olha, eu estou tentando engravidar.
que já é uma coragem sensacional, né? Qual é a mulher hoje que senta pro seu chefe e fala, eu quero engravidar? Porque quando você falar eu quero engravidar, no dia seguinte você dá conta, né? No dia seguinte você tá na rua. Mas ela teve a coragem de falar pra ele, eu quero engravidar. E ele falou, tá aí, você tá precisando do pai? Por que você tá me envolvendo nessa conversa? E ela falou, não, mas a verdade é porque eu fui olhar o meu calendário de ovulação e nos últimos 4 meses, todos os dias que eu estava ovulando, eu estava viajando, eu estava em São Paulo. Eu preciso parar de viajar. Então eu vou começar a não comparecer em algumas reuniões que você vai marcar, porque eu preciso estar em casa. Senão eu não vou conseguir aumentar minha família. Quem acha que ela está na organização ainda? Ela teve o filho dela tem a idade da minha menina. Ela teve o filho dela, voltou de licença maternidade e fez parte da estatística. Tchau. Que é a estatística que a maioria das mulheres vive hoje. O medo que uma profissional mulher tem de contar que está grávida ou de precisar amamentar. Não à toa, o desmame no Brasil acontece muito cedo. Se eu não me engano, a estatística, as crianças são desmamadas em média com 3 meses. Eu não sei quantas de vocês aqui já amamentaram trabalhando, mas a logística para você amamentar enquanto trabalha é quase impossível. Eu tive muita sorte porque a escola da minha filha ficava a 8 minutos de carro do meu trabalho. Então o que eu fazia? Eu ia na escola amamentar, na hora do almoço. Mesmo ouvindo, uma vez eu ouvi de um colega meu, nossa, mas você ainda está nisso? Porque ela tinha quase 1 ano. Nisso era amamentar minha filha. Eu resisti bravamente, eu faltei a muitos almoços corporativos, reuniões em hora de almoço, que é meio normal, para poder amamentar minha filha até 1 ano e 7 meses. Mas eu tive sorte que eu moro perto, que a escola dela era perto. A grande maioria não consegue. Não consegue ir na escola amamentar. A grande maioria das empresas não oferece um ambiente adequado para você fazer a retirada do leite materno e armazenar para poder chegar em casa e alguém dá o leite materno. Você não amamenta, você pelo menos dá o seu leite. É muito difícil. É uma jornada muito complicada. E aqui alguns dos depoimentos que eu trouxe. Eu sinalizei ali em cima de quem são os depoimentos, embora eu acho que não precise, vocês vão perceber. Uma mulher disse, sou engenheira e sou o menor salário da empresa. Com colegas que fazem exatamente a mesma função. Em algumas situações eu percebia que a minha opinião era ignorada e as masculinas privilegiadas. Isso aqui acontece com uma frequência tão grande, até porque em geral tem 15 homens na mesa e você. E eles já falam com um timbre de voz mais alto, já têm um posicionamento mais forte. Você some, ninguém te ouve, passam por cima, te atropelam, te interrompem, com uma frequência que para você conseguir alcançar a cargo de liderança na organização é uma guerra diária, é uma batalha. Ofereceram-me privilégios em relação a outros colegas e meu horário de trabalho foi alterado por interesse do supervisor, que tinha segundas intenções. Aqui é um jogo de cintura diário que a gente mulher precisa ter, que é o tempo todo alguém querendo utilizar o ambiente de trabalho para se aproximar de você de outra forma sem que você tenha dado essa oportunidade. Fui elogiada de maneira desconcertante por atributos físicos em uma situação profissional. Há não muito tempo atrás, deve fazer uns 3 meses, eu tinha um projeto importante para apresentar para um dos diretores da empresa que eu trabalho. E eu estava um pouco nervosa, porque era um projeto importante, ele era um diretor bastante exigente, bastante detalhista. E eu comentei com um colega meu, falei, nossa, eu preciso me preparar. Eu amanhã vou apresentar o projeto com o fulano e eu preciso estar muito bem preparada. E ele me deu um conselho. Ele falou, vem de vestido e não esquece de passar batom. Ao olhar dele, era isso que eu tinha para convencer o diretor de que meu projeto era bom, de que o projeto podia ser aprovado. Fiquei em uma situação de vários homens falando entre eles sobre mim em voz alta, na minha frente, como se eu fosse um objeto e não estivesse ali. Eu lembro uma vez, eu era muito nova, eu devia ter 22, 23 anos no máximo, eu trabalhava numa organização, eu trabalhava na área de orçamento. Eu era analista júnior. E eu estava, por acaso do destino, o gerente não estava, e eu estava liderando, participando de uma reunião onde estava se definindo o orçamento do ano seguinte, e os diretores estavam definindo as equipes. E, por ordem da presidência, ia ter que ter cortes, então a gente ia ter que reduzir o quadro de pessoal para
para se encaixar no orçamento do ano seguinte. E a reunião era para isso, para discutir, tá bom, que área que vai cortar 5, que área que vai cortar 2, 1 e etc. Isso é bem normal, para quem trabalha em finanças, isso faz parte do nosso dia a dia, infelizmente. E, claro que todos os diretores que estavam na sala discutindo isso eram homens, eu era a única mulher na sala, eu era uma menina. E tinha um setor da empresa que tinha uma moça linda, acho que foi a mulher mais linda que eu já conheci na minha vida. E aí um dos diretores falou, poxa, mas eu não consigo, se eu tiver que fazer cortes na minha área, a área dele era uma área bem enxuta, eu vou ter que mandar embora a fulana, a linda. E imediatamente um outro diretor falou, ah não, mas se você for mandar embora a fulana, eu troco por 2 vagas na minha área. E aí o outro diretor falou, não, mas você vai trocar, se é isso que está em questão, então vamos negociar, eu dou 3, vamos ver quem dá mais. E eu assistindo tudo aquilo, eu não sei de onde que eu tirei a presença de espírito. Eu era uma menina começando carreira, tinha medo de perder meu emprego, e eu falei, gente, vocês preferem que eu saia? Para vocês conversarem mais à vontade? Eu tô aqui. Precisou uma menina de 22 anos falar para aquele bando de homem barbado da aberração que eles estavam fazendo, para eles ficarem com um pouquinhozinho de vergonha e mudarem de assunto. Esse é o dia a dia na vida corporativa. Colega de trabalho fazendo a mesma função, com menos experiência técnica, recebendo um salário maior. Mais uma estatística, né? Comumente, os homens acham necessário elogiar as mulheres por sua aparência e não por sua capacidade intelectual ou desempenho no trabalho. Essa situação aconteceu na tratativa com gestores de outras empresas, nacionais e estrangeiras também. Minha par na empresa, que era super qualificada e conhecia muito sobre a área, não era promovida na empresa, pois cargos executivos eram, em sua totalidade, preenchidos por homens. E aqui tem um outro fator, né, que é o fator social, do relacionamento social que interfere muito. A gente chega segunda-feira na empresa para trabalhar, e todos os nossos colegas homens estão discutindo quem ganhou no futebol no final de semana. Como é que está o Campeonato Brasileiro? E a gente não sabe. E eles estão discutindo a cerveja, e eles marcam o jogo de futebol do sábado, a cerveja na quarta-feira. O relacionamento pessoal, social dos homens na empresa é muito diferente dos das mulheres. Em geral, as mulheres estão sempre correndo, né? Porque ou ela precisa ir no mercado, ela precisa pegar um filho na escola, tem um filho que está doente, ela tem tanta coisa para fazer que ela já tem dificuldade de conciliar e falar, ufa, vou numa happy hour. É a exceção. E para ela ir no happy hour, ela tem que combinar, né? Com o marido, com alguém, puxa, você pode pegar o fulano na escola hoje para eu poder tirar 2 horinhas? E ela tá 2 horinhas lá na happy hour e o WhatsApp bombando. Que hora você chega? Você vai demorar? É assim. E claro, quem é mais amigo, quem convive socialmente, se conhece mais, naturalmente empurra para, vamos promover alguém. Vamos promover o cara é muito bom, ele se relaciona muito bem. Porque ele conhece o cara de convívio social também. Normalmente, sempre que estou em comparação com outros homens, o discurso masculino é mais ouvido. Isso a gente já falou um pouco. Né? Numa cobertura jornalística, a repórter escalada para acompanhar uma reportagem investigativa foi subitamente substituída por um jornalista homem. O editor argumentou que seria mais seguro para ela essa troca. É mais fácil trocar o profissional do que pensar, vamos melhorar a segurança, né? Vamos garantir essa, porque mesmo que seja um homem, ele precisa estar seguro também, né? Ao engravidar, senti que não gostaram muito, sempre mencionando o tempo que eu ficaria fora. Eu lembro de um colega meu, que ele tinha na equipe dele um rapaz que tinha acabado de ser pai, e o menininho nasceu prematuro. E como é muito comum nas crianças prematuras, ele tinha bastante problema respiratório. Então era quase que semanal esse menino no hospital, fazendo inalação, internado, porque estava com pneumonia. Os primeiros meses de vida do menininho foram bem difíceis. E o pai era um pai bastante dedicado, bastante participativo, então ele faltava bastante o trabalho para participar disso. Para estar com o filho no hospital, no médico, em casa, ele ligava e falava, hoje não vou trabalhar, vou fazer home office porque eu vou cuidar do meu filho. E esse meu conhecido um dia estava desabafando e falou, poxa vida, mas por que tem que ser sempre ele? Ele não pode dividir isso com a mulher? E de repente, tudo bem, eu entendo que o menino dele é recém-nascido, mas será que não pode uma semana ele faltar ao trabalho, uma semana a mulher? No primeiro momento eu pensei, poxa, é verdade. Alguém faz essa pergunta? Quando é uma mulher que fica faltando trabalho? Tipo, será que por que ela não divide com o marido dela? Por que o marido não falta um pouco? Por que o marido não leva no pediatra sempre ela? Eu nunca vi. Quando uma mulher fica faltando trabalho porque ela está se dedicando ao filho, essa mulher dá muito trabalho. O filho dela é muito problemático, vamos transferir para outro setor,
É uma folgada. Eu acho que o filho nem tá doente assim. É uma folgada. Por que não deixa o filho na escola? Dificilmente você não divide com o marido. Você vê como a gente não está nem preparado para aqueles homens que assumem um papel diferente. Que mesmo o homem que dá um passo à frente e fala isso é responsabilidade minha, não é visto com bons olhos. Eu não sei se vocês já presenciaram isso alguma vez, mas se um homem fala hoje eu vou sair mais cedo porque eu vou levar meu filho no pediatra, as caras são assim, tipo assim, todo mundo leva. Não tem mulher? Não tem mulher para levar? Como se ele fosse menos homem por estar fazendo isso, muito pelo contrário, mas ainda tem nariz torcido. Se um homem... a minha realidade hoje é que a minha caneta cai 6 em ponto. 6 em ponto eu tenho que sair de onde quer que eu esteja para buscar minha filha na escola. Um homem consegue fazer isso. Quer dizer, não consegue não, mas se ele faz isso no trabalho, os olhares olham, como você está louco? Por que tu não pega os filhos na escola? Por que você vai buscar os filhos? Você vai sair do meio da reunião? Eu já saí. Você tinha que levantar no meio de reunião com o diretor e falar assim, desculpa, mas eu preciso buscar minha filha. Eu vou buscá-la e a gente pode até conversar por telefone depois, mas agora eu preciso buscar nenhum. Não faz isso. E quando faz, os que se encorajam e fazem, o preconceito é ao contrário, né? E aí, infelizmente eu tenho poucos depoimentos masculinos, mas os depoimentos deles são, a gente trata a mulher com mais educação. Essa é a diferença que ele percebe. A vida delas é mais chuchu-beleza. Ajuda, dá uma ajuda. Dá uma ajudinha, né? Os feedbacks para as mulheres costumam ser mais cuidadosos, né? Porque mulher tem TPM, mulher chora no banheiro, mulher é muito sensível, né? Então, feedbacks são mais cuidadosos. Mulheres costumam participar menos de eventos sociais com pares e superiores, gerando menor relacionamento com o corpo executivo. E aqui eu não sei, né? Não consegui captar o tom, se é um tom de crítica, do tipo, elas não vão, por que elas não vão, né? Que coisa. Ou se é um tom de tipo, puxa vida, né? Olha o cenário que a gente criou, onde o relacionamento social, ele é todo voltado para o lado masculino. Eu tenho um hábito de quando eu estou entrevistando alguém para trabalhar no meu time, depois que eu pergunto toda a parte técnica, a experiência e esse blá blá blá, eu pergunto, sabe o que você gosta de fazer na sua vida? Depois que você sai daqui, o que você gosta de fazer? O que você faz para se divertir? Via de regra, os homens trazem coisas como eu surfo, eu jogo futebol, eu saio com meus amigos, eu jogo jogos de computador, RPG, essas coisas todas. Via de regra, as mulheres falam, eu passo tempo com a minha família, eu fico com os meus filhos, eu brinco com os meus filhos. Via de regra. São raríssimas as exceções que falam coisas diferentes. Eu sou uma gestora que eu procuro contratar mulheres e que eu viabilizo para que as mulheres trabalhem comigo. Eu tinha uma vaga uns anos atrás da minha equipe e eu lembrei de uma profissional que já tinha trabalhado comigo antes, que ela era excelente, ela era muito competente. E ela tinha acabado de ter filho. Ela estava voltando de licença maternidade na empresa onde ela trabalhava. E eu fiz a proposta para ela, vem trabalhar comigo na empresa onde eu estou. E ela topou, pediu o desligamento de onde ela estava e veio. E na primeira semana de trabalho dela, ela travou. Ela morava longe, bem longe, numa cidade da região metropolitana de Curitiba. E ela estava todos os dias colocando a bebezinha dela de 4 meses no carro, andando, nem sei quantos quilômetros são, mas andando na hora, na BR, com aquela bebezinha, para deixar a bebezinha na escola e ir trabalhar. E ela estava se questionando, meu Deus, que mulher eu sou? Que eu estou colocando essa criança em 1 hora no carro, numa BR super perigosa. E aí isso culminou que teve uma semana que teve um acidente horrível na estrada. E ela falou, podia ser eu e minha filhinha. E ela falou que ela não queria mais trabalhar com a gente. E eu ainda não era mãe na época. Hoje isso pra mim ainda é mais forte, mas eu na época ainda não era mãe. E eu falei pra ela, falei assim, não, a gente vai viabilizar de alguma forma. E eu tenho sorte de trabalhar hoje numa organização que é muito flexível e que investe muito na diversidade. E o RH falou assim, tá bom, o que a gente pode fazer? Como é que a gente vai viabilizar? E eu coloquei pra ela, olha, vamos fazer o seguinte, primeiro de tudo, tira 15 dias de licença. Fica mais 15 dias com a sua filha, respira, se prepara para retornar ao trabalho, porque retornar ao trabalho não é nada fácil. E vamos viabilizar. Que tal você fazer meio período? Que tal você fazer home office? Que tal você trabalhar 2 dias por semana em casa? Segunda e sexta você fica em casa. Vamos viabilizar de alguma forma isso. Que a empresa cede de um lado e você cede do outro. Infelizmente
simplesmente não funcionou, ela não aceitou, ela não quis tentar, e eu respeito ela. Hoje ela está super bem, a filha dela está enorme já, mas o que eu pude perceber é que eu, por ser gestora mulher e por ser sensível à causa feminina, pelo menos coloquei na mesa para ela algumas opções que em geral não tem. Dificilmente alguém contrata uma mãe que acabou de voltar de licença, porque já está, isso é pepino. Essa mulher vai faltar toda hora para levar filho no pediatra, ainda está com a cabeça meio assim, que acabou de voltar, está no puerpério, está voltando de licença, não, melhor não. Já é difícil dar emprego. Dar emprego e viabilizar essa mulher recomeçar com outro eu, que ela acabou de se tornar, é ainda mais difícil. E eu fico feliz de saber que a empresa onde eu trabalho, os profissionais de RH fizeram eco à minha recomendação. Eu não tive uma resistência de falar, não vamos fazer isso. Eles falaram, vamos, estamos juntos. Infelizmente não foi possível, acho que não era o caminho dela, mas a gente tentou. Foi dada uma tarefa a uma diretora com o propósito de dar uma chance após o retorno da licença maternidade. Mas era claramente algo para não dar certo, devido ao contexto e à dificuldade envolvidos. Era um teste para o fracasso. A minha filha tem 3 anos e meio agora. No ano que ela nasceu no mês de outubro, no ano que ela nasceu, eu trabalhei durante 9 meses, porque ela nasceu no início de outubro, então de janeiro a setembro eu trabalhei. A minha avaliação de desempenho deste ano não existe. Eu não fui avaliada como se eu não tivesse trabalhado na companhia nesses 12 meses. Eu tive uma avaliação padrão, né? Porque quem está de licença tem uma avaliação padrão. É a média da companhia. Mas ninguém me avaliou, como se esses 9 meses não tivessem existido. No ano seguinte eu retornei, em maio, eu retornei ao trabalho, então eu trabalhei 8 meses. E minha avaliação de novo foi a média. Então, quando a gente se torna mãe, a gente abre mão de pelo menos 2 anos da nossa vida ali, que a vida profissional passa meio à margem. Por mais que você se dedique, por mais que você dê o melhor de tudo. Mas a gente olha tudo isso e fala, meu Deus, né, que desespero. Não tem jeito. O que a gente pode fazer para mudar? Uma das coisas é cobrar programas das empresas e participar desses programas, porque infelizmente muitas empresas implementam programas para diversidade e para inclusão e as pessoas não participam, e as pessoas não contribuem, as pessoas não estão lá presentes. Todas elas, as que deveriam apoiar a inclusão e as que precisam ser incluídas, acabam não se envolvendo no programa. Em seguida eu vou mostrar uma estatística sobre isso. Falar abertamente do tema, nós por nós. Eu anotei uma coisa aqui interessante que a Gabi falou, que quando tem um outro negro no ambiente, você, né, nós. E ele, cadê o moço que mencionou os gays também? Estava aqui, né, saiu, falou os gays também. Tá aí, nós, né, tipo, nossa tribo. As mulheres isso não tem. A gente não vê uma mulher se jogar na frente do trem que vai atropelar a outra. Às vezes eu estou numa reunião e tem uma mulher sendo massacrada. Ninguém levanta para defender a coitada. Ninguém faz o que eu fiz, de falar assim, peraí, você está voltando de licença, vamos tentar viabilizar. Eu entendo a sua condição de mulher, eu sou mulher também, deixa eu te ajudar. A gente não se ajuda. Então, se para começo de conversa as mulheres tomassem exemplo de outras tribos e se agregassem e falassem, nós por nós, eu vou defender a outra mulher que está do meu lado, eu vou privilegiar essa mulher. Afinal de contas, nós somos metade da força de trabalho nesse país. Se a gente é metade, a gente não pode privilegiar a nossa metade? Promover o debate entre os homens. Foi bem interessante que ao coletar esses questionários, as respostas, eu conversei com alguns deles. Para entender o que eles pensam, para tentar mudar o que eles pensam. E agora, então, com estatística, eu posso conversar tudo de novo com eles e mostrar, sabe aquilo que você falou? Você acha que a mulher ganha menos porque ela quer? Porque ela tem filho? Não faz sentido. E desmistificar um pouco o tema. Eu trouxe uma estatística aqui, que é do Instituto Ethos, que ele foi avaliar qual é isso aqui é uma estatística das 500 maiores empresas do Brasil, por faturamento, tá? Não por quantidade de funcionários. De 2015, essa pesquisa. Qual é a presença de mulheres por nível hierárquico? Então, o Conselho de Administração dessas empresas tem somente 11% de mulheres, no quadro executivo 13%, na gerência 31%, supervisão 38% e quadro funcional 35%. E aí foi feita a pergunta para os gestores dessa empresa, vocês acham que essa participação, isso aqui está adequado?
Mais da metade acha que sim. Que é adequado ter só 13% de mulheres no quadro executivo da empresa. E quando se pergunta para quais dessas 500 maiores tem programas e políticas efetivas, 12%. Pensa que isso aqui, voltando lá na minha pesquisa do privilégio, só de gente privilegiada, isso aqui é só a gente privilegiada desse Brasilzão, que são só as 500 maiores empresas. Pensa aqui, na padaria aqui da esquina, no supermercado, no trabalhador informal. Imagina como é essa realidade da mulher brasileira. Para finalizar, eu gosto muito dessa fábula da Estrela do Mar, e peço desculpas para quem já conhece, já ouviu, mas eu penso muito nela quando eu procuro fazer a diferença para as mulheres que trabalham comigo. E desculpa, eu me emociono às vezes, porque eu lembro de algumas mulheres que me agradeceram, que me falaram que eu fiz a diferença. Essa fábula diz que um homem passava na praia e a praia estava tomada por estrelas do mar, que a maré tinha trazido. E elas morrem, né, quando elas ficam fora da água. E tinha um menininho jogando as estrelas de volta para o mar, aquelas que ele conseguia. E o homem pergunta para o menino, mas por que você está fazendo isso? Olha quantos milhões de estrelas tem só nessa praia. Imagina no mundo todo quantos milhões de estrelas estão nas praias agora morrendo, não adianta nada. Hoje você vai salvar essas 3, a maré vai trazer de novo amanhã, elas vão morrer. Não faz diferença. E o menino se abaixou, pegou mais uma. Para essa aqui, eu fiz a diferença. E jogou no mar. Então é isso. A gente precisa fazer a diferença, nem que seja para uma estrelinha.